Eu trabalho com matemática, e matemática é ponto. Ponto final, não se discute. É uma verdade absoluta. Meu nome é Marco Pucci e eu trabalho há 33 anos com consultas pessoais e empresariais. Bem, tem se falado muito dessa autoridade que mandou prender os pais por ensinarem em casa e tipo de música que os pais ensinaram os seus filhos. Bem, países como a Suécia e outros grandes países de primeiro mundo estão voltando atrás naquilo que eles achavam que era o melhor para as crianças, que eram as telas, os computadores, e aboliram 100% isso e estão voltando para os livros de papel. Né? Por quê? Porque é o melhor. Comprovou-se que é o melhor. Agora, num país onde a gente não sabe nem se os nossos filhos vão voltar depois que foram para a escola, pela criminalidade e o perigo que é viver nesse país, basta ver os números de homicídios. Então, neste mesmo país, né, onde a escola é uma catástrofe, onde não se pode reprovar alunos, onde os alunos saem das faculdades agora já inclusive precisando até criar uma OAB dos médicos, dada o nível raso que esses médicos saem das faculdades. Então, nesse mesmo país, né, por exemplo, nos Estados Unidos é permitido os pais educarem os filhos em casa. Então, nesse mesmo país, onde os nossos dirigentes não sabem falar português, onde quem está no poder fala pílula, pílula, uma autoridade tem coragem de mandar para a cadeia os pais por estarem ensinando os filhos em casa, porque realmente, se formos comprovar o nível de ensino daqueles alunos da escola que eles querem que essas crianças estudem, essas crianças vão estar 1000% a mais avançadas e cultas do que aquelas que estão na escola todo dia com aquele ensino. Então, o fato é que as ideias de educação, os secretários de educação, os ministros de educação, os partidos políticos com ideias de educação mudam. Então, quer dizer que naquele momento da história, aquela pessoa, Paulo Freire era a coisa mais importante, mas depois pode ser outro. Então, quer dizer que a gente tem que deixar os filhos nas mãos de educadores, entre aspas, que a cada momento da história seguem uma cartilha? Então, o poder dos pais sobre os filhos tem que ser sagrado. Evidente, pais que geralmente, que realmente são pais, né? Que exercem a paternidade consciente. Então, o governo, ele tem que fornecer meios para que esses filhos continuem aquilo que eles já têm dentro de casa, para melhor, né? Para melhor, não para pior. E não é uma autoridade que vai dizer que tipo de música um pai e uma mãe têm que ensinar para os filhos. Isso aí é patético. É a coisa mais absurda que a gente tem que engolir. Não existe esse poder, não existe essa autoridade. Por quê? Porque não é que deu no pitaco daquela pessoa naquele momento julgar que tipo de música
aquelas crianças estão escutando. De onde que mundo que a gente está hoje em dia? Que submissão a sociedade está admitindo se curvar, né? Uma coisa é respeito, outra coisa é submissão. Então, temos que pensar muito bem nisso, porque nós vivemos nesse país onde as pessoas saem da escola e não sabem o que foram fazer ali. Se a gente pega uma criança no Brasil, mesmo uma escola boa, hein? E coloca diante de uma criança, na mesma etapa da vida, numa escola de um país de primeiro mundo, a gente já sabe, coitadinho, né? Parece um coitadinho ali, né? Porque não chega lá. Não chega lá. Então, se tiver que prender alguém, tem que prender os pais que não ensinaram português para os seus filhos. Como grandes autoridades aí que não sabem falar português. Então, antes de prender os pais que ensinam cultura, educação verdadeira para os filhos, tem que prender aqueles que não ensinaram nem português para os filhos, né? Ou obrigar esses filhos, aí sim, a fazer um curso de português, né? Principalmente se tiver num cargo público. Então, pelo menos o básico tem que saber, né? Para não fazer feio, né? Não nos envergonhar. Isso é uma coisa básica. Então nós temos que entender que isso é uma questão de matemática. Quando uma cultura dá certo, as coisas funcionam. Quando não dá certo, não funcionam. E isso é arbitrário. É avançar um direito que nenhuma autoridade tem. Né? A família, se uma família verdadeira, com princípios, né? Já começa ali dentro de casa a educação das crianças. E não tem que perguntar para ninguém que tipo de música seus filhos vão escutar, que tipo de esporte vão jogar, ou que tipo de livros vão ler. A não ser que estejamos numa ditadura. Estamos?